Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 16 senhores vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária a proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, são projetos de lei, um veto e uma moção. Temos também aqui um ofício GPL. Primeiro projeto de autoria do vereador Gerson Sartori, que altera a lei para prever divulgação de atos licitatórios nos jornais do município. De autoria do vereador José Antônio Cachan, que exige ascensorista em condomínios comerciais e mistos, comerciais e residenciais. De autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, que prevê curso de iniciação à informática para sexagenários. De autoria ainda do vereador José Antônio Cachan, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros. De autoria desta vereadora, que declara de utilidade pública a Associação Grupo Felicidade. Temos um veto ao projeto de lei 9.706 deste ano, de autoria do vereador Adilson Rosa, que prevê entrega domiciliar de medicamentos nos casos que especifica. E uma moção de autoria do vereador José Antônio Cachan, que apoia o governo do Estado pela retomada dos estudos para a implantação de linha férrea expressa ligando São Paulo a Campinas, com parada em Jundiaí. E temos um comunicado através de um ofício GPL que encaminha mensagem aditiva modificativa ao projeto de lei 9.752, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Social de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos no início desta sessão. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo o número regimental, passamos então à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Tendo as atas da 107ª sessão ordinária e da 28ª sessão extraordinária, realizadas em 17 e 24 de julho de 2007, respectivamente, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Eu quero me congratular com o prefeito Ari Fossen, que recebeu o prêmio Tucano de Ouro, com um dos motivos, o projeto Saneamento para Todos, do governo Lula, do governo do presidente Lula do Brasil. Então, eu quero me congratular com o prefeito Ari Fossen pelo Tucano de Ouro, e parece que é mais aí um prêmio que vem por mais uma coisa do PT, talvez como aquela do Vargel lá. Mas quero me congratular com o prefeito Tucano de Ouro. Primeiro item da ordem do dia é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 9.388 de 2005, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que regula nos termos do plano diretor a outorga onerosa do direito de construir. O parecer contrário está apto para ser discutido. Em discussão.
em votação. Parecer não vota. Com 16 votos pela aprovação, o parecer contrário está aprovado. Segundo item da ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 9.450 de 2005, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que altera a lei 5.322 de 99 para tornar bianual a eleição do Conselho Municipal de Saúde. Está... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, nem vou usar da tribuna. Eu acho que tudo que eu tinha que falar a respeito desse projeto, eu disse no dia da discussão e votação que já houve nesta casa aqui, tanto para derrubada do parecer contrário, quanto no plenário no dia da votação. Então, acho que é uma questão apenas de pedir àqueles que puderem rejeitar o veto, que o façam, porque é a maneira que a gente tem de tentar estabelecer de novo algo que foi inicialmente colocado na lei do Conselho Municipal de Saúde, que era o bianual da realização da conferência e a implantação do próprio Conselho. Apenas isto. O veto total em discussão, em votação. Os 16 senhores vereadores votaram. Vamos proclamar o resultado. Dez votos pela rejeição do veto, 6 votos pela aprovação. O veto está rejeitado. Terceiro item. Questão de ordem, vereador Julião. Agradecendo aos 10 vereadores que compreenderam e entenderam que nós devemos dar prosseguimento e deixar, que o Conselho se reúna para novas instalações a cada 2 anos de um novo Conselho, que absolutamente não mude nada. Já foi assim e não havia perda de continuidade. Tenho certeza que não haverá solução de continuidade, voltando a ser de 2 em 2 anos. Terceiro item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.681 de 2007, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que exige a Bíblia Sagrada em método Braille nas bibliotecas públicas. O projeto está em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, autor do projeto. Eu vou dispensar o uso da fala, iria até fazer uso da fala, mas já falamos sobre isso, na derrubada do veto. Então, apenas peço para os companheiros para o conjunto de vereadores, que votem favorável. Projeto importante, tá ok, presidente? O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. (15 votos pela aprovação. Esta presidência que regimentalmente não vota, o projeto de lei está aprovado pela unanimidade desta casa. Senhor presidente, gostaria de justificar o meu voto. Justificativa de voto, vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, é claro que, num primeiro momento, uma abstenção ou um voto contrário a uma iniciativa de um projeto dessa natureza não seria entendida. Por isso que nós estamos justificando. Embora sejamos favoráveis, nós sabemos que o processo de registro em Braille ele é especial. Não é simplesmente um livro. O arquivo de todos os textos não podem ser colocados um sobre o outro. Ele requer um acondicionamento especial, um arquivo especial
é um trabalho que é feito com dificuldade, quer dizer, eu acredito assim, que a intenção de se colocar a Bíblia dentro das bibliotecas é louvável, acho que vai ser recepcionada, mas eu entendo também a dificuldade que vai se ter para obter esse resultado. Então, nesse sentido, estamos fazendo na bancada do PT uma indicação para que tenha mecanismo de, no computador, recurso, um programa específico para que a Bíblia também seja disponibilizada de forma em áudio, para que as pessoas possam realmente aproveitar diante da dificuldade que nós sabemos que a Prefeitura terá para implantar um projeto dessa natureza. Mas eu gostaria de louvar a iniciativa do vereador no sentido do mérito do projeto, da intenção. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Tico. Agradecer as palavras da vereadora. A gente também entende a dificuldade, mas é uma questão de inclusão social realmente. Se o cidadão que tem deficiência visual não consegue ter uma Bíblia em braille na sua casa, pelo menos que tenha uma numa biblioteca. Que acho que é importante que o município dê suporte para esse cidadão. A questão da inclusão digital, existe um projeto, existe um processo se não me engano, do Bradesco, presidente. E esse programa chama-se Virtual Vision. É um programa muito interessante que vários deficientes visuais de nossa cidade já utilizam, que ele conversa com o computador, né? Então, cada tecla que esse cidadão ele tecla, ele vai falando a tecla que ele teclou, né? Então, ele desenvolve até programas, né? Então, a questão da informática, ela vem para facilitar a vida mesmo, né? Mas é um programa de uma iniciativa privada, que eu também já fiz uma indicação para que o município, que a prefeitura fizesse uma parceria com a Fundação Bradesco para adquirir esse programa, para que colocasse em toda a rede pública, principalmente no acesso a Jundiaí, que tem nos terminais de ônibus, né? Então, se no acesso a Jundiaí tivesse esse programa, uma máquina específica para o deficiente visual, seria de suma importância também, porque os tempos vão mudando, vai progredindo, mas nós temos que disponibilizar para as pessoas que têm esse tipo de deficiência. São essas minhas palavras, senhor presidente. Parabéns, vereador Tico. Próximo item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.691 de 2007, de autoria do vereador Adilson Rodrigues Rosa e José Galvão Braga Campos, do vereador Tico, que proíbe no trânsito radar eletrônico móvel e estático móvel. O projeto de lei já foi discutido pelos seguintes vereadores: vereador autor José Galvão Braga Campos, vereador autor também Adilson Rodrigues Rosa, doutor Júlio César de Oliveira, Marilena Perdiz Negro e Marcelo Gastaldo, de modo que esses vereadores não poderão fazer o uso da palavra, porque já o fizeram em outra oportunidade. Vamos passar, então, à discussão do o quarto item da ordem do dia, e com a palavra o vereador Gerson Henrique Sartori. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, gostaria de informar os vereadores que eu e o vereador Tico, nós não vamos pedir, dessa vez, o adiamento do projeto, uma vez que nós fizemos uma reunião com o secretário, que ficou definido que estaríamos anunciando algumas medidas para tornar mais democrático, para tornar mais visível o sistema de monitoramento de radar móvel. Portanto, como não foi feito, como nós não obtivemos resposta da Secretaria de Transporte, nós votaremos o projeto nessa manhã de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Eu estive participando dessa reunião e tenho comigo que ainda não foi anunciado, porque ainda não foi adquirido os radares. Foi dito que seriam adquiridos, pelo que a gente tem acompanhado, e acredito que o vereador Adilson Rosa e o vereador Tico, né, também têm acompanhado esse processo. Esse processo ainda não está finalizado, então não se poderia anunciar alguma coisa que não estaria sendo implantada
na cidade, né? Mas volto a defender o que já defendi nessa casa aqui. Nós não podemos caminhar na contramão. Nós temos que trabalhar no sentido de diminuição, né, da questão, principalmente de acidentes. Nós estamos vendo o que acontece no nosso país aí, de perda de vidas humanas no trânsito. Eu acho que nós temos que realmente tomar muito cuidado. Ontem, mais um acidente com um caminhão fora de condições, que perde o freio, não na cidade de Jundiaí, mas no estado de São Paulo, com uma vítima, poderia ter sido muito mais grave. Já tivemos outros problemas em Jundiaí. Então, acho que nós temos que ter uma fiscalização mais séria a respeito de um transporte que é tanto utilizado pelo nosso povo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Aqui, acho que não se trata de não punir quem está errado. Se trata de dar um normativo para os radares que ficam escondidos atrás das placas. Vamos deixar bem claro isso. O Denatran, o CONTRAN já baixou uma norma proibindo que os radares fiquem escondidos atrás da placa para multar as pessoas. Então, se trata apenas de fazer um normativo, de dizer onde está o radar. Pode-se lotar de radar a cidade. Acho que eu até concordo com isso. Você vai para Campinas, todo mundo respeita o trânsito. Por quê? Se tem radar todo o longo da avenida. E não alguns radares que um dia está no lugar, outro dia está em outro, escondido atrás de placas, atrás de até veículos que ficam em cima do canteiro, escondendo o radar. A gente sabe desse tipo de coisa. Então, isso vem apenas dar um normativo para essa multa indiscriminada que vinha acontecendo na cidade. Parou, presidente. Até porque onde eu vejo o radar hoje, está perto de uma placa de sinalização. Então, esse projeto, ele veio, sim, em boa hora, e mostrar que o cidadão também tem seus deveres e tem os seus direitos também. Tá ok, presidente? Então, eu peço para os senhores vereadores que votem favorável, até porque esse projeto vem ao encontro de uma decisão do CONTRAN e do Denatran. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, nós estamos, senhores vereadores, estamos discutindo já esse projeto, já foi retirado, já houve aí uma comissão, como o próprio vereador Júlio disse, o vereador Tico, o vereador Adilson Rosa, estiveram com o secretário, depois já foram feitas várias conversas, só que tem este projeto, que inclusive eu dei parecer favorável na Comissão de Justiça e Redação, fui eu que tive a oportunidade de relatar, acompanhado por toda a comissão. E aí, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu acompanho pela imprensa e vejo o secretário falar que comprou ou que está fazendo a locação de novos radares. Então, eu começo a não entender. Parece que está havendo aí um contrassenso, parece que ou lá, ou cá, ou nós aqui, vereador Tico, estamos na contramão, ou o secretário está na contramão. Então, fica difícil da gente entender um negócio desse. Você vai lá, os vereadores, Adilson Rosa, de uma bancada independente, vai o vereador Tico, líder do PSDB nessa casa, e conversa com o secretário e apresenta um projeto desse, proibindo os radares móveis de serem colocados na cidade. Por outro lado, o secretário, o seu Cláudio Dianin, vai para o jornal e fala que está fazendo a locação. Que mundo que nós estamos vivendo? Ou será que é coisa do PT, senhor presidente? Que mundo que nós estamos vivendo? Está havendo uma falta de sintonia realmente entre os poderes. E é lógico que tem autonomia e deve acontecer a autonomia dos poderes. Mas a gente precisa entrar num acordo. Senão a gente vai votar aqui uma lei, e eu vou votar favorável, vereador Tico. Nós vamos votar uma lei e o secretário está comprando lá. Se for aprovado isso aqui, o que o secretário vai fazer com os radares? Você tem uma parte, novo vereador? Tem uma parte, vereador Cachan. Eu vou falar um negócio ao senhor novo vereador. Eu também, a minha opinião é semelhante do vereador Júlio. Ou do porquê? Dificilmente uma cidade vai conseguir colocar um radar fixo rapidamente. Nós temos um problema, vou citar um exemplo. Eu vou citar uma avenida que deveria já ter radar e não tem. Eu ainda sou favorável, sim, a um móvel, a um radar móvel. Por exemplo, a Samuel Martins. É lamentável o que a gente se vê
principalmente em final de semana. Se não tem o fixo, que se coloque o móvel. Que se coloque o móvel, porque não é normal a velocidade que empregam-se os motoristas que transitam em alta velocidade em finais de semana, motocicleta, carros, caminhonetes, tudo isso daí. Então, tem aqueles motoristas conscientes e os que não são conscientes. Aquele que é consciente, dificilmente, pode estar o radar escondido ou não, vai receber a multa. Agora, os imprudentes só vão sentir a falta da responsável dele na hora que mexer no bolso. Isso, a gente fica até meio em questão de o sim ou não nesse projeto, porque é bom. Mas, ao mesmo tempo, às vezes precisa, sim, de alguns radares aí para intimidar aqueles que abusam da alta velocidade, pondo em risco a vida da gente também, a vida do nosso irmão lá fora. Obrigado pela parte, vereador Caixão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Até para não tomar o tempo do vereador Gerson Sartori, eu só queria fazer um adendo às palavras do vereador Caixão. Ele citou a Avenida Samuel Martins. E eu vou citar uma outra avenida do outro lado da cidade. E tenho certeza que cada um de nós aqui, vereadores, conhece uma rua que hoje precisaria ter uma sinalização que controlasse o fluxo, principalmente de velocidade do carro, que às vezes nós estamos correndo um risco sério de atropelamentos. E eu presenciei o risco que vou descrever. Estava no Benedito de Lima, no Centro Esportivo Benedito de Lima, na Avenida Osmundo Santos Pellegrini, onde nós temos ali a travessia de muitos pedestres para se utilizarem do centro, ou mesmo de carros para poderem adentrar a um condomínio em frente ao Benedito de Lima. E presenciei uma freada com um quase atropelamento de uma criança. Porque nós não respeitamos os limites de velocidade. Porque nós não respeitamos os limites de velocidade. Que preço teria essa vida, senhor presidente? Que preço? Qual o custo que nós vamos colocar em cima de uma vida humana? Se nós, que somos motoristas, não respeitamos. Se nós, que somos motoristas. Escutava hoje no Bom Dia a respeito do que está acontecendo no nosso país, do número de carteiras de pessoas que ultrapassaram os 20 pontos na carteira e que estão perdendo o direito de dirigir. E por que estão perdendo o direito de dirigir? Porque não respeitaram as leis de trânsito. E até como uma brincadeira, senhor presidente, no estado onde o senhor já residiu e a sua família reside, a Bahia, é o único estado onde não tem nenhum punido. E não é porque lá todo mundo respeita. É porque o Detran não funciona, não conseguiu ainda se equipar o suficiente para punir. Inclusive fizeram uma entrevista com um motorista com 3 multas por passagem em farol vermelho, colocando em risco não só a sua vida, como a vida de outros. E continua dirigindo. E disse tranquilamente, eu continuo na boa, dirigindo. É isso que nós queremos? Tenho certeza que não. Concordo quando o vereador Tico diz, concordo quando o vereador Adilson Rosa diz, para que não se tenha os radares escondidos. E foi isso que eu ajudei a defender, junto com os dois, na presença do secretário de Transportes. Mas nós não podemos deixar de punir quem merece ser punido. Jundiaí não pode se tornar um exemplo, ao contrário do que nós queremos que a sociedade tenha: respeito. É vida humana que nós estamos falando. Tenho certeza que as medidas que estão sendo tomadas pelo CONTRAN, tenho certeza que se talvez colocássemos aqui a proibição, como a lei diz, para que não se tenha radares escondidos,
mas não se proibindo radares móveis na cidade, nós estaríamos ganhando em qualidade. Nós não temos condições, a cidade não tem condições, eu duvido que Campinas tenha radar em todas as avenidas como ela tem na avenida de entrada. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, apenas para dizer, nós estamos lidando com vidas humanas. Senhor presidente, antes do vereador Tico, se o senhor puder, eu não posso apartear o vereador... Por favor. Vereador Julião, porque ele estava numa questão de ordem, e é justamente em cima do que ele estava dizendo, e é rapidinho, até porque não caberia questão de ordem aí, mas também para não atrapalhar o vereador Gerson. Não precisamos ir longe a grandes avenidas, basta que precisemos, e fazemos isso o dia todinho, irmos aqui da Câmara para o nosso anexo, aqui na Barão de Jundiaí. Nós temos que voltar aos tempos de criança e obedecer à mãe, quando ela diz, você vai atravessar a rua, olhe dos dois lados, não é? Porque você para, é contramão, o senhor para, é contramão, não é? Descendo, mas é comum bicicletas descendo e voando, e nesse caso do radar, as pessoas embalam seus veículos, no início, lá na Ponte Torta, e olha, para atravessar a rua aqui, graças a Deus o movimento é pequeno, porque a velocidade que eles imprimem é muito grande também, em cima da fala do vereador Cachan e também do vereador Julião. Obrigado, Só presidente. quero, antes de conceder a questão de ordem ao vereador Tico, dizer que por algumas vezes eu tive a oportunidade de receber o vereador Adilson Rosa, o vereador José Galvão Braga Campos, para tratar especificamente da questão desse projeto, e o que havia sido colocado para mim, com insistência, é de que a palavra punição deve ser substituída pela palavra educação, e que a partir do momento que a multa tem a concepção punitiva, você deixa de educar o cidadão. Então, a concepção inicial que eu tenho desse projeto, e permaneço no dia de hoje, é que o município precisa se atentar, e a Câmara, enquanto poder fiscalizador, precisa se atentar, a que a Secretaria Municipal de Transporte não inicie um procedimento de terceirização de radares na cidade, que só aumenta a arrecadação da iniciativa privada. A partir do momento que se tem uma empresa terceirizada, explorando o serviço de radar na cidade e cooptando o recurso dentro da cidade, do munícipe jundiaense, e a aplicação desse recurso não vem no sentido de educar, estes sim deveriam ser proibidos. Essa é a concepção que eu tenho do projeto que foi apresentado pelo vereador Adilson Rosa e o vereador José Galvão Braga Campos. Eu jamais escutei em nenhuma das oportunidades que nós teríamos a proibição dos radares na cidade. Até mesmo porque todos nós concordamos que deva existir o radar, mas deva existir no sentido de educar e não no sentido de punir. Eu tenho visto, e estou daqui de cima observando, que as pessoas têm utilizado a palavra punição. E no sentido desse projeto, a meu ver, é educação. É fazer com que o cidadão tenha a oportunidade de se educar, e a partir desse momento não mais superar os limites de velocidade constantes nas vias públicas, e não exclusivamente a punir o cidadão. Porque os encargos, enfim, se fossem exclusivamente para o caixa da prefeitura, estes sim deveriam ter de se repensar. Mas é uma empresa terceirizada que explora o radar. E quando uma empresa terceirizada explora o radar, fica o que na nossa cidade? 30%, 70% elevado da nossa cidade para ser investido aonde esse recurso? Esse era o sentido que eu havia entendido do projeto. Questão de ordem, vereador Tico, logo após o vereador Cachan. Desculpe, vereador Gerson, está na tribuna esperando aqui a discussão, mas vamos só voltar lá atrás. O que nos fomentou, eu e o Adilson, fazer essa lei, é que Jundiaí arrecadou-se 5 milhões de reais em multa, gente. 5 milhões de reais em multa. E não se vê educação no trânsito, não se vê programa de educação no trânsito. Então, eu não posso ficar aqui de braço cruzado vendo esse tipo de coisa. Me desculpe. Eu, como legislador, eu tenho que tomar uma atitude. Qual é a atitude? É o projeto de lei. É a legitimidade do legislativo. Fizemos um acordo com o secretário Giannin. Não foi nos dada uma resposta ainda, foi dada uma resposta verbal. Agora, estamos esperando na prática essa resposta. Essa resposta tem que vir para a população. Ninguém aqui é contra radar, não. Ninguém aqui é a favor de
Ninguém é contra radar aqui, não. Nós somos favoráveis que tenha fiscalização no trânsito, que tenha educação no trânsito, e não multa indiscriminada no trânsito, como a gente via até tempos atrás. Volto a dizer, radares escondidos, radares atrás dos postes. Vou só retornar, dizendo que os vereadores que já fizeram uso da palavra na sessão passada estão discutindo o projeto. E não é permitido que se faça a discussão do projeto. Vou conceder a questão de ordem ao vereador Zé Antônio Cachan, que já havia pedido, logo após ao vereador Adilson Rosa, mas peço encarecidamente que não discutam o projeto. Porque o vereador Tico, o vereador Adilson, o vereador Julião, a vereadora Marilena, o vereador Marcelo Gastaldo já fizeram a discussão do projeto. E não podem permanecer discutindo o projeto. Presidente. Pela ordem, vereadora doutora Acho que nós Silvana. deveríamos respeitar, né, o vereador Gerson, que está em pé na tribuna há vários minutos e que deveria fazer os seus esclarecimentos, a sua fala, né? Nós havíamos providenciado, vereadora doutora Silvana, 3 cadeiras atrás da tribuna, para que, se o vereador Gerson cansasse de ficar em pé, ele tivesse a oportunidade de sentar. De modo que não entendo como desrespeito a discussão aqui em plenário. Vereador Zé Antônio Cachan, com a palavra. A minha questão de ordem é simples. Novamente, é discussão sobre o projeto mesmo. Como o vereador, um dos autor do projeto, o vereador Tico, ele disse que tem que ter a orientação de trânsito, a educação do trânsito. Mas o projeto é bem claro que diz, proíbe no trânsito o radar eletrônico móvel. Eu até concordo que esse radar venha a ser revertido em outro projeto, não sei se cabe a esse projeto, em educação no trânsito, mas proibir o radar seria até uma incoerência, desculpe essa expressão, do porquê. Porque nós, motoristas, não respeitamos a velocidade. Ele, como o autor, a mesma coisa, ele fala que 5 milhões de multa, porque o cidadão estava em alta velocidade, não é isso, senhor presidente? Então, eu não estou defendendo, mas que o radar deve continuar a existir, deve continuar. Visível, o radar deve continuar, porque só com isso podemos salvar alguma vida humana, porque o trânsito mata mais do que o câncer nessa terra chamada Brasil. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Eu agradeço a gentileza, presidente, e a paciência do vereador Gerson Sartori. Felizmente, nós fizemos a defesa do projeto na primeira vez em que ela entrou a plenário, e dessa maneira não podemos fazer uso da tribuna. Só para esclarecer alguns pontos, para que os vereadores tenham condições, já que faz bastante tempo da primeira discussão do projeto, para que os vereadores tenham condições de fazer uma análise ouvindo os dois lados da questão. Primeiro dizer, senhor presidente, que o radar móvel, o radar estático móvel, ele não é a única maneira de se fazer fiscalização do trânsito na cidade de Jundiaí, e nem cidade alguma do Brasil. Na cidade de Mauá, por exemplo, se proibiu, há coisa de 5, 6 anos atrás, o radar móvel, se investiu no radar fixo e na divulgação, né, em palestras, em cursos para os condutores, e se diminuiu o número de acidentes de trânsito lá, não se aumentou em nenhum ponto percentual o número de acidentes de trânsito ou de morte no trânsito pelo fim do radar estático móvel. Eu tenho dificuldade de entender em que ponto algo escondido, que não está à vista do motorista, contribui para diminuir, para educar o motorista, né? Se ele não está vendo, eu entendo que tem como objetivo, sim, a arrecadação, porque se for diferente disso, se investe no radar fixo. A Prefeitura de Jundiaí está com um processo licitatório aberto, está comprando radar, tem 2 radares móveis funcionando na cidade de Jundiaí. Por que não se pode investir nos radares fixos? Se o próprio secretário disse a mim, o Tico, o vereador Júlio César, que ele é favorável à fiscalização dos radares fixos, que ele também não é muito a favor dos radares móveis, ele entende que ele não atende à essência, que seria
a inibição da velocidade e atende mais à fiscalização, a mais arrecadação de recursos? Não é a única maneira de se fiscalizar através do radar móvel. Compra-se radar fixo, instala-se radar fixo na cidade de Jundiaí, aumenta os cursos, as palestras, visando a diminuição de acidente no trânsito, e a gente diminui com toda certeza, porque aconteceu isso em Mauá, aconteceu isso em várias cidades, e com a proibição do radar móvel, não aumentou índices de acidente. Tenho certeza absoluta que em Jundiaí não vai ser diferente disso. Continua em discussão o projeto. Lembrando, vereador Gerson, que hoje nós gentilmente estamos recebendo a visita do Renê Domingo Fontebasso, em conjunto com a comitiva aqui da Festa do Morango, que já se encontra aqui na Câmara Municipal e será recebida em plenário pelos senhores vereadores logo após a apreciação do 4º item da ordem do dia. Vereador Gerson Henrique Sartori continua com a palavra. Senhor presidente, acredito que foi bastante salutar, a gente viu bastante questões de ordem, viu o posicionamento de vários vereadores, e eu continuo aqui com a tranquilidade e entendendo aí o posicionamento do vereador Adilson. O próprio vereador Carlão falou comigo aqui agora sobre a questão que poderia, ao invés de proibido, a questão não pode ficar escondido os radares, mas está bem explicado, inclusive, pelo vereador Adilson Rosa. E vi também o vereador Tico falando da questão dos 5 milhões, veja bem, senhor presidente, 5 milhões que foram arrecadados, e a gente não vê os investimentos. Pelo contrário, vereador Tico, continua a sinalização em buraco em Jundiaí. Continua, senhor presidente, a sinalização em buracos na cidade de Jundiaí. Eu já falei disso no Caçula, e agora na Carlos Gomes, vereador Julião, na Carlos Gomes, mais buraco sinalizado. Muito pode se fazer, vereador Caixã, além de ter o radar, que eu considero o radar fixo importante, mas sem radar escondido, como se também fizer esse tipo de coisa, vai estar evitando muitos acidentes. Agora, sinalizar buraco é o fim do mundo. Qual mundo, vereadora Marilena, nós estamos vivendo? O mundo das pessoas que protestam no Varjão e a culpa do PT? Ou será que foi alguém do PT que pegou uma picareta e foi fazer buraco na Carlos Gomes? Então, tenha paciência. Vamos usar o dinheiro onde tem que ser usado. E nós vamos votar favorável. E peço ao senhor secretário que depois se vete o projeto, senhor presidente, ou deixe de vetar ou não, caso aprove aqui, ele venha e traga uma solução aos vereadores e traga uma proposta, que aí a gente pode até manter o veto diante de uma nova proposta, com respeito aos vereadores que foram lá e se reuniram com ele. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que é importante a gente começar a falar sobre acidente de trânsito, antes de falar a respeito do projeto, e dizer que hoje a maior causa de morte no nosso município são as causas externas, principalmente acidentes de trânsito. Até porque o nosso município hoje tem uma frota de veículos enorme, que cresceu de uma forma muito rápida, sem termos, inclusive, modificações até das ruas do centro da cidade, que são ruas estreitas, e que merecerão, possivelmente, talvez até esteja sendo planejado isso, uma reavaliação dessas ruas em relação ao trânsito hoje, extremamente caótico que nós estamos vendo, principalmente nos horários de rush, e que algum tempo atrás a gente não via. Hoje, para se passar no viaduto da Duratex, para se ter condição de acessar imigrantes, no final da tarde, você perde um bom tempo. Hoje nós temos congestionamento na frente do shopping. Por quê? Esta vereadora tem mandado inúmeros pedidos à CETRANSP para que se faça 3 faixas na frente do shopping, para que a gente possa ter um fluxo mais rápido de veículos, para que a gente possa realmente não ter esse congestionamento que não havia e que agora tem. Eu tive a pachorra, senhor presidente, de ir na frente do shopping, fotografar e medir
quanto nós temos ali de largura a via para ver se dá para fazer 3 faixas. E mesmo assim, eu recebi da CETRANSP, apesar de ter ido medir, fotografar, dizendo que não há possibilidade. A gente fica muito aqui preocupado em relação aos acidentes de trânsito, que os maiores, ou o número maior de acidentes de trânsito, ocorre principalmente em relação às motos. Porque hoje nós temos uma frota de motos, de motociclistas na nossa cidade muito grande. E nós temos muitos jovens sem carteira nesta frota. Hoje nós temos muitas mortes causadas pelos acidentes de motos, já que quem bate com uma moto não tem proteção alguma. E hoje nós temos gastos, inúmeros gastos, na saúde pública, em função desses acidentes de motos, que a maioria depende do tratamento em UTI, e que a maioria depende depois de tratamento específico para recuperação. Nós observamos que em São Paulo eles estão preocupados com isso. E até aqui um elogio ao prefeito Kassab, que começou retirando as placas, agora está preocupado com o trânsito. Vai fazer com que moto, quem é motoqueiro lá em São Paulo, vai ter que usar todo um equipamento de proteção. Moto com mais de 10 anos de uso não poderá trafegar. E aqui eu não vejo absolutamente nada disso. Nós temos mapeado, e eu ouvi aqui do secretário a semana retrasada, nós temos mapeados aqui vários locais onde ocorrem a maioria dos acidentes de trânsito. Mas eu não vejo, e não tenho visto, muitas ações em relação a isso. O que eu vejo todo dia, quando eu saio da minha casa lá no Jardim Florestal, são 2 radares móveis. Um embaixo de uma ponte e outro embaixo da outra. Fotografando todo mundo que passa a 101, a 102. Sem fazer prevenção e escondido atrás da ponte. Será que isso não é um desrespeito aos nossos cidadãos? Será que, já que existe o mapeamento desses locais de maior número de acidentes, por que não colocar radar fixo nesses locais? E dizer que Campinas não tem todas as vias? Mentira. Porque Campinas mapeou e tem radares fixos na maioria das suas vias. Meu cunhado morreu na Quidaban. Meu cunhado faleceu por um acidente na Quidaban, lá em Campinas. Porque um carro simplesmente em alta velocidade passou por cima do canteiro e caiu em cima do carro onde ele estava. E o número de acidentes posterior a esses acidentes graves diminuiu muito em relação à colocação de radares fixos lá em Campinas. Por isso que eu vivo dizendo, se nós temos mapeado, senhor presidente, os locais de maior número de acidentes, se nós queremos fazer um trabalho, nós não podemos só fazer um trabalho em relação, só para terminar, senhor presidente, em relação aos carros, não. Nós temos que colocar radares fixos, nós temos que fazer um trabalho em relação às motos, fiscalização em cima dessas motos, e mais, hein? Só para terminar. Me decepciona muitíssimo o prefeito Ari Fossen mandar para a Câmara um projeto exatamente semelhante ao meu, do Fecha Bar, já que nós sabemos que o maior número de acidentes ocorrem por alcoolismo, e retira o projeto da Câmara para não ser votado pelos senhores vereadores. Então, me decepciona muito, porque essa seria uma medida, sem dúvida nenhuma, que traria inúmeros benefícios e diminuição dos acidentes de trânsito na nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Cláudio Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores,
eu quero aqui já adiantar que vou votar contrário ao projeto. Eu queria justificar já meu voto e minha posição. Eu acho que aqui foram ditas por vários vereadores e defendidas várias posições que eu também defendo em relação à necessidade de se investir na educação, a necessidade de se ter mais radares fixos e uma série de colocações totalmente pertinentes em relação ao trânsito, aos riscos e às necessidades da cidade. Mas nós temos, senhor presidente, que ter a lucidez aqui de examinar o que nós estamos votando exatamente. Qual que é o texto do projeto? O artigo 1º diz o seguinte: é proibido, na fiscalização do trânsito, o uso de radar eletrônico móvel e estático móvel, fotográfico ou não, permitido apenas o uso fixo em local devidamente sinalizado. Ou seja, o que se fala não é a questão de se identificar a presença do radar, não se fala em outras medidas de educação, se fala simplesmente em proibir o uso do radar móvel. Então, lógico, existe a discussão em relação à intenção de arrecadação, toda essa discussão que foi colocada pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras, mas eu creio que o projeto é bem claro, ele proíbe o radar móvel. Pronto. Agora, a partir daí, nós estaremos proibindo, aprovando, e se essa lei for sancionada, independente das outras questões de educação, de outras colocações. Eu vejo assim, senhor presidente, é uma situação criticável, o remédio é amargo, mas isso a gente aprende também no dia a dia, a doutora Silvana sabe disso, o doutor Júlio também, na medicina, na saúde. Existem doenças que são graves e que, às vezes, o tratamento é um pouco amargo mesmo. Quer dizer, as pessoas não respeitam a velocidade. Eu nunca vi o radar multar uma pessoa que está dentro da lei. Ele vai multar quem está fora da lei, quem está ultrapassando a velocidade regulamentar e quem está, de alguma forma, infringindo a lei. Se o radar vai multar quem está fora da lei, tudo bem, o remédio é amargo, mas a doença é pior, né? Porque a pessoa não respeitando as leis de trânsito, não respeitando a velocidade, ela causa acidentes, ela leva pessoas a ser mutiladas, a morrerem, e uma série de problemas de saúde pública. Então, por esse motivo, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar contra o projeto e espero que, na discussão que certamente vai seguir após a decisão dessa Casa, a Secretaria tome as outras medidas necessárias. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, nós não vamos aqui ficar falando que já é óbvio, já ouvimos a discussão. Eu só tenho uma posição também, que a medida a ser tomada, se ela é educativa ou punitiva. Eu acho que em alguns casos tem que ser educativa, e o resultado é educativo. Em outros tem que ser punitivo. Nós vimos, infelizmente, inúmeros acidentes de pessoas em alta velocidade, embriagadas, tirando rachas, em locais que não têm radares. E o radar móvel, nesses locais, seriam viáveis. Nada que precise ser escondido presta. Um pai, como vai corrigir o filho, não vai se esconder no quarto e corrigir o filho no outro quarto. Não. Ele fala olhando no filho e o filho vendo ele. O radar tem que ser visto, não pode ser escondido embaixo de ponte ou atrás de muro, de árvores e outras coisas assim que irritam e não educam nada. Porém, na minha visão, ele é necessário. Infelizmente, às vezes nós precisamos sim ser punidos, porque fazemos coisas erradas. O projeto é bem claro que ele proíbe sim o radar móvel. Então ele é contra sim. Nós ouvimos aqui alguém defendendo, não somos contra radar. Não, mas o projeto é contra o radar móvel e favorece sim o radar fixo, excelente, mas o radar móvel, ele é necessário em minha visão, porque existem locais, avenidas novas, ruas ampliadas, com longas extensões, e que ali se faz necessário um radar visível e ninguém escondido. E eu repito, nada escondido deve ser bom,
porque o que é bom a gente mostra. Então, eu vou votar contrário também ao projeto. Concede uma parte, não, vereador? Pois não, nobre vereador. Minha parte é só para parabenizar as suas palavras. Não vou nem utilizar mais a minha fala, porque me contemplou já com a sua palavra, sensata, tranquila e eficiente. Parabéns, e eu também, meu voto vai ser contrário ao projeto. Obrigado, nobre vereador. A iniciativa, o mérito, eu sei que dos vereadores são das melhores possíveis. Trouxe a discussão ao mérito e certamente isso aí vai trazer um amadurecimento maior para que se chegue a uma conclusão e que se possa continuar a fiscalização coerente no trânsito. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Cinco votos pela aprovação, 7 votos pela rejeição e 3 senhores vereadores votando pela abstenção. E esta presidência que regimentalmente não vota, o projeto está rejeitado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, eu gostaria de convocar os membros da Comissão de Justiça e Redação para que a gente possa fazer uma reunião assim que terminar a sessão para análise de projeto de lei dos senhores vereadores. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Agora minha questão de ordem ficou comprometida em função da discussão. Eu ia solicitar aos autores que repensassem em fazer mais um adiamento, mas agora já houve a votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Primeiro, para entregar o documento onde nós estamos passando a liderança do Partido dos Trabalhadores para o nosso companheiro, o vereador Carlão Kubitsa, o Carlão do DAI, que a partir de agora é o nosso líder. Esta presidência recebe o pedido assinado pela bancada dos trabalhadores, passando a liderança ao vereador Carlos Alberto Kubitsa, vereador Carlão, que tenha sucesso nesse novo posto de destaque junto à bancada do Partido dos Trabalhadores desta casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Que hoje acabou o prazo, né, da Comissão Especial de Inquérito do Cadeião, e ainda que eu fosse uma das vozes que esta comissão deveria caminhar até resolver esse problema, mas a gente sabe que o problema está demorando e que a maioria dessa casa acredita, eu também sei que a Comissão de Segurança e todos os vereadores podem estar acompanhando isso. Então foi feito o relatório, juntamente com o vereador Tico, que é o nosso relator, fizemos e todos os vereadores aprovaram. Então eu chamo a comissão para que a gente possa entregar ao presidente Luiz Fernando. Então a vereadora Silvana, o vereador Enivaldo Oval e o vereador Zé Dias, eu que presidi, e o relator, o Tico. Essa presidência recebe o relatório da Comissão Especial de Investigação da Cadeia Pública, presidida pelo vereador Gerson Henrique Sartori e relatado pelo vereador Zé Galvão Braga Campos, vereador Tico. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Só para informar que na secretaria vai ficar um volume grande de documentos, bem com uma série de questões, e aí qualquer vereador, qualquer um dos companheiros aqui que tenham qualquer dúvida, pode
estar passando na secretaria depois, que tem tudo que aconteceu, todos os passos, e aí o senhor vai ter a oportunidade de verificar a quantidade de reuniões que foram feitas, discussões, o senhor que fez parte também, e aqui eu faço também a minha culpa, porque não falei, mas o vereador Luiz Fernando Machado, antes de ocupar a presidência, portanto, por mais de um ano e meio, foi membro e era o relator da comissão, e depois foi muito bem substituído pelo vereador Tico. Então, o vereador Luiz Fernando também considere-se parte desse processo, presidente. Muito obrigado, vereador Gerson Questão de ordem, pela lembrança. Questão de ordem, vereador Julião. Fico feliz, senhor presidente, de ver sendo entregue um relatório da SEI, né? E gostaria de pedir ao presidente que, da mesma forma, eu já ia fazer esse pedido quando da entrega do relatório da SEI da Saúde, eu gostaria de que o senhor visse a possibilidade de, democraticamente, passar a cada vereador uma cópia dos relatórios finais da SEI, porque os membros participaram ativamente, a gente até poderia ter participado ativamente, mas não necessariamente, não é essa, né, a função básica. Eu acho que nós escolhemos uma comissão, já tivemos até comissões que tiveram que ser votadas nesta casa pelo grau de interesse e participação, né? E eu acho que é interessante que cada vereador tenha, até para a sua leitura, até para compreensão e entendimento de todo esse árduo trabalho, né, das comissões, que a gente tivesse o relatório, uma cópia do relatório final, para que a gente pudesse também ter um entendimento. Até porque, questionado aí fora, poderemos estar dando as respostas devidas a quem nos questiona. Esta presidência suspende os trabalhos por até 15 minutos, se necessário for, para o recebimento da comissão da festa do Morango, que aqui está, com a rainha, a princesa, enfim, todo o grupo. Os trabalhos estão suspensos para o recebimento. Que isso, mal? Olha, Ana. Gostaria de convidar para que fizesse uso da palavra a rainha da festa do Morango e também o secretário Mingo Fotebasso, que aqui acompanha a comitiva. Por favor, a rainha, a primeira e a segunda princesa, e o secretário Mingo Fotebasso, que venham à mesa, tomem assento e façam uso da palavra. Bom dia a todos.
Nós, da Corte do Morango, viemos convidá-los para a nossa festa, que se realizará do dia 10 ao dia 19 de agosto. E aproveitar para convidar o presidente também para ir na inauguração, que vai acontecer no dia 10, às 17h30 da tarde, que vai estar tendo a inauguração da festa. Vai ser uma festa muito bonita e a gente conta com a presença de todos para estar lá prestigiando a nossa cidade, cheio de cultura, né? Cheio de tanta coisa boa que a gente preparou, com shows, com apresentação de artistas locais. Vai estar bem legal. A gente está ressaltando também sobre o Circuito das Frutas. A gente está indo em todas as cidades que estão envolvidas, né, nesse projeto para trazer o turismo para a nossa cidade. E a gente está muito feliz aqui de estar convidando vocês e a gente conta com a presença de todos. Muito obrigado, a Rainha do Morango, pelas belas palavras, não só pela bela presença física, mas também pelas belas palavras da Câmara Municipal. Passo a palavra ao Mingo Fontebasso para que faça as suas observações e também o convite para a festa. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa Câmara, essa belíssima Câmara de Vereadores, onde eu cumprimento o presidente Luiz Fernando Machado em nome de todos os vereadores. Tá? Estamos aqui divulgando a festa, estamos fazendo um bom trabalho com o senhor prefeito Ari Fossen, que queremos fazer uma belíssima festa do Morango. Que essa festa também é importante para divulgar a nossa fruta, que é da nossa região, de Jundiaí, região, sem dúvida, é de grande valia para os produtores, nós fazemos essa festa. Vamos convidar todos vocês a participarem também da abertura, que é dia 10 agora, às 17h30, no Parque da Uva, mas a festa é do Morango, né? Então venham, através do prefeito, fazer um convite a todos a prestigiarem a nossa festa, que é de grande importância para nós. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Mingo Fontebasso, pela visita e pelo convite, pela presença aqui na nossa instituição. A instituição se sente absolutamente contemplada com as palavras da rainha e também do secretário responsável pelo evento. Muito obrigado pela cesta de morango. Tenho certeza que irá contemplar todos os servidores, cargos em comissão, vereadores desta casa. Muito obrigado pela visita. Ainda, né? Boa viagem. Pedi só para deixar ali, mas deixar aqui. Você vai comer tudo? Deixa eu deixar lá, né? Essa mais coisa ali, ó. Levanta pelo negócio. Eu não sei mexer nisso daqui. Essa aí mesmo. Puxa isso daí. Não, de repente a gente puxa para cima daí. Umas cadeiras aqui para nós. É horrível isso daqui, eu já falei para ele. Marcela, acho que é essa aqui. Essa daí. Essa aí tá alta também. Não, isso aí. Aquela. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Às vezes a gente vai levantar abaixo. Nossa, essa. Sabe o que é? É que o caixão sentava aqui nessa, acho que não teve mais jeito. Eu acho que é.